120 Tilt Pop capítulo 481. Autor: Senhor Imortal. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Este é o mais alto clérigo do Ocidente. Sylvester achou difícil de acreditar. Como a igreja pode endossar alguém como ele para trabalhar aqui? E esse escravo? Ele ainda está vivo. São Cardeal Giuseppe, hoje vou apanhar os ladrões. Fernis falou como se estivesse acostumada a ver um homem. O cardeal ergueu os olhos para ele e forçou um sorriso no rosto. No entanto, seus olhos fundos e medonhos não refletiam a mesma reação, revelando que ele cumpria seus deveres por obrigação, e não por genuína benevolência. Princesa, bem-vinda à casa do Senhor. Prender transgressores é uma tarefa divina em si mesma, por isso lhe concedo minhas bênçãos para que prospere aliviando os fardos do povo, disse o cardeal com voz trêmula. Se precisar de alguma coisa, pode falar com meu ajudante. Agora, irei embora e caminharei pelas ruas para abençoar as pobres almas. Fernis abaixou a cabeça para prestar respeito. Obrigado, cardeal. Irei agora. Ela correu para o quadro de avisos, onde havia esboços de criminosos, acompanhados de seus nomes e ofensas. Entre eles estavam ladrões, assassinos e estupradores. No entanto, a questão de lidar com os pagãos estava dentro do alcance das forças internas da igreja e, portanto, não foi revelada. Vamos selecionar um de cada. Hoje, vamos capturar um ladrão, um assassino e um estuprador. Fernis declarou e arrancou 3 folhas de papel do quadro. Então ela partiu com muito fervor e esperança. Vamos para onde o crime aconteceu. Silenciosamente, Sylvester seguiu atrás, sua mente cheia de perguntas incontáveis. Mas havia uma que ele não resistiu em perguntar. Por que o São Cardeal parece tão peculiar? Ela deu de ombros e montou no cavalo. Eu não sei. Ele apareceu apenas 3 anos atrás, quando o Santo Cardeal anterior desapareceu repentinamente. Mesmo o grande mágico que veio com ele não foi encontrado em lugar nenhum. Então, o São Cardeal Giuseppe assumiu a tarefa de administrar o mosteiro. Sylvester não sentiu o cheiro de mentiras da princesa, mas facilmente sentiu uma conspiração se desenrolando. Sob camadas de sigilo, ele sabia muito bem que algo estava acontecendo, provavelmente orquestrado pela sombra de Mazan ou pelo imperador. Eles foram capturados. Eles estão vivos. Se eu puder resgatá-los, terei um santo cardeal em dívida e obterei o apoio do 5º guardião da luz, sobre Aker. Sylvester não ousou fazer mais perguntas, pois ainda não havia descoberto o verdadeiro caráter de Fernis. Em vez disso, fazer perguntas revelaria suas curiosidades e forneceria a ela informações sobre ele. Ele seguiu a princesa em seu humilde empreendimento e ajudou aqui e ali a descobrir pistas e prender os criminosos. Infelizmente, capturar o ladrão provou ser a tarefa mais desafiadora, pois o homem estava constantemente em movimento. Enquanto isso, o assassino foi encontrado e morto quando ele lutou, enquanto o estuprador já havia encontrado sua morte nas mãos de sua vítima em busca de vingança. Na verdade, apenas 3 horas foram dedicadas a prender os criminosos, enquanto o resto do tempo foi gasto pela princesa Fernis explorando a movimentada cidade, saboreando comidas desconhecidas e experimentando coisas novas. Sylvester permaneceu vigilante sobre sua segurança, sentindo constantemente que alguém os estava observando. No entanto, ele optou por não agir, pois acreditava que eram os espiões reais garantindo o bem-estar da princesa. Ao cair da noite, a cansada princesa desejou voltar e dormir profundamente. Sylvester agradeceu alegremente, pois tinha muito trabalho a fazer. Finalmente chegou a hora de semear o caos e investigar a igreja simultaneamente. Quando o sol se pôs e a escuridão envolveu a cidade, as ruas ficaram desertas. Apenas os guardas e as forças do mal espreitavam, mas uma entidade maior e muito mais perigosa vagava silenciosamente naquela noite. Sylvester alterou sua aparência, vestiu roupas diferentes e até mudou seu cheiro usando itens especiais. Mas escapar de um de Castle City fortemente guardado e enfeitiçado por runas provou ser um desafio em si. No entanto,
Elder-runas representava o auge da magia, que ele dominava. Capaz de contornar runas menores criadas com magia comum, ele se aventurou na Cidade do Sul com um plano bem pensado para espalhar o caos. Maxi, vou voar no céu e alertá-lo sobre qualquer coisa perigosa. Mirage graciosamente se ofereceu, saltando dos ombros de Sylvester. Sylvester concordou e continuou a se aventurar mais fundo nos becos estreitos que pareciam favelas. Cheiros repugnantes e ruídos suspeitos estavam por toda parte enquanto os cães selvagens de rua rosnavam aqui e ali. Precisa haver uma desconfiança da monarquia entre as pessoas em primeiro lugar. Preciso garantir que Mazan permaneça internamente instável, garantindo-me a liberdade de executar meus grandes planos. Sylvester ponderou enquanto se movia de uma rua para outra, cruzando várias casas com tinta vermelha. Não, ele não fez isso aleatoriamente. Ele tinha uma lista de muitos informantes da família real e dos guardas da cidade. Esses indivíduos pareciam ser cidadãos comuns e, até certo ponto, eram. No entanto, além de suas vidas normais, eles também serviam como informantes disfarçados, responsáveis por relatar quaisquer esquemas de fabricação de cerveja ou propagar propaganda positiva para a família real. Eles foram os primeiros inimigos de Sylvester, pois ele precisava espalhar sua própria propaganda livremente. Felizmente, por sua ajuda, os Muonachers Uzin e Kimino residiram na cidade por anos enquanto ele treinava e posteriormente servia como escravo. Eles coletaram informações por um período prolongado e agora era a hora de utilizá-las. Agora, para espalhar a palavra. Sylvester completou a pintura de cruzes e começou a colocar algumas mensagens sobre certas portas. As mensagens foram inscritas com carvão nas folhas das árvores. A mensagem era um enigma, mas era simples o suficiente para que todos decifrassem e compreendessem seu significado. Pense com sua própria mente, não com as palavras de outra pessoa. Os espiões dos nobres moram atrás de portas marcadas com cores sangrentas. Sylvester transmitiu a mensagem, especialmente sobre as portas onde viviam principalmente bandidos, as pessoas que tinham uma vingança pessoal contra delatores e espiões dos nobres. Simultaneamente, a população empobrecida geralmente tinha um sentimento negativo em relação aos ricos, então isso também funcionou. Assim que as pessoas identificassem quem eram os espiões e percebessem que eram todos indivíduos que subitamente adquiriram riqueza, não haveria como parar. Com alguns rumores estrategicamente plantados, as chamas poderiam ser ainda mais acesas. Bom. PSST. De repente, uma banana caiu do céu em sua cabeça. Ele olhou para cima e, com certeza, Mirage estava pairando como uma águia. O que aconteceu? Uma grande multidão está do lado de fora do mosteiro, Maxi. Mirage o notificou. Intrigado, ele rapidamente se dirigiu ao mosteiro. Com a aproximação da manhã, ele teve que se apressar, dada a natureza errática da princesa, onde tudo a seu respeito era imprevisível. Leve-me. Eu quero me juntar. Escreva meu nome também. Teomvars e Caanvars. Nós iremos. Quando Sylvester se aproximou do mosteiro, olhando para a entrada de uma sombra distante, ele viu uma multidão de homens gritando seus nomes ou expressando seu desejo de serem adicionados ao que parecia ser uma lista. 3 clérigos de nível sacerdotal estavam parados no portão, tentando controlar a multidão de pelo menos 5.000 homens. Eles registraram nomes e endereços para documentação. No entanto, em vez de permitir que aqueles homens entrassem no mosteiro, eles os instruíram a se afastar e formaram um grande grupo à distância. A cada poucos minutos, um cavaleiro armado chegava e escoltava o grupo para longe. O processo foi repetido várias vezes, aumentando a curiosidade de Sylvester ao testemunhar homens idosos e crianças sendo rejeitados ativamente. Isso não pode estar relacionado a algum trabalho de parto. Ou então eles teriam aceitado as crianças. Mas o que eles estão fazendo então? No final, Sylvester decidiu ir e se juntar à multidão. Em seu disfarce, ele também era um simples homem moreno com barba preta. Ele até imitou os movimentos e pulou como a multidão, acenando com a mão. No entanto,
Ele não ousou perguntar diretamente sobre a situação de ninguém. Em vez disso, ele encorajou o povo a falar por conta própria. Oh, quando eles vão gravar meu nome para que eu também possa ir? Ele proferiu com uma voz cansada. Como esperado, o homem imediatamente antes de Sylvester respondeu: Eu sinto você, irmão. Dá para acreditar que até recrutou a cidade inteira nesse ritmo. Sylvester sentiu seus ombros caírem ao ouvir a notícia. Ele havia falado com Xavier e Sir Doloren. Eles estão oferecendo um salário mensal de 3 moedas de prata pelo simples alistamento como soldado. Mal posso esperar para me provar e ganhar mais. Esta é uma campanha de recrutamento. Sylvester percebeu. Mas para quê? Uma guerra contra o Arsong? Espero que não parem de anotar nomes. Somos muitos. Acrescentou Silvestre. O cara antes dele riu disso. Ah, é a grande guerra contra a bestaria, meu amigo. Eles podem até recrutar a cidade inteira nesse ritmo. Sylvester sentiu seus ombros caírem ao ouvir a notícia. Ele havia falado com Xavier e Sir Doloren apenas alguns dias atrás, e não houve menção a tais desenvolvimentos. Então eles finalmente lançaram um ataque. Eu me pergunto quão severo será desta vez, continuou Sylvester. Mas, em qualquer caso, nosso amado Mazan permanecerá seguro pela graça do Senhor. Muitos homens ao seu lado concordaram com suas palavras e entraram na conversa. Particularmente, um homem de meia idade com um físico imponente participou fervorosamente. Aqueles bastardos pagãos. A notícia chegou ontem. Dragões e elfos atacaram toda a costa leste. Mas, desta vez, eles procuram se concentrar na Terra Santa diretamente, propôs Tropus. O coração de Sylvester deu um pulo de preocupação com Xavier, mas ele continuou concentrado em obter mais informações. Eu quero ir e batalhar pela glória do Senhor. Eu me pergunto quando poderemos nos juntar ao campo de batalha. Ele parecia abatido de propósito. Pat. O homem corpulento deu um tapinha em suas costas e sorriu. Em breve, meu irmão. Contanto que você saiba manejar uma espada, eles irão despachá-lo imediatamente. Até o final do próximo mês, poderemos estar matando aqueles malditos elfos. Tão rápido. Quão ruim é a situação para Mazan estar tão desesperado. No entanto, antes de tomar qualquer atitude, ele decidiu falar com Xavier e garantir sua segurança. Twitch Pop capítulo 482. Império dos Conspiradores. Sylvester encontrou uma chance e voltou ao Castelo Real antes que os primeiros raios de sol caíssem sobre a cidade do sul. Infelizmente, embora quisesse, não podia ficar para trás para ver os frutos de seu trabalho pela manhã. Então, enquanto ele estava em sua armadura do lado de fora do quarto da princesa e esperava silenciosamente que a princesa acordasse, o caos destruiu a cidade do sul. As pessoas da cidade miserável acordaram como de costume e seguiram suas rotinas habituais. Mas havia uma diferença significativa entre as casas que Sylvester marcava com cruzes e as que ele informava. As casas marcadas pertenciam a espiões que acumulavam riquezas por meio da espionagem e, por isso, os trabalhadores da casa não precisavam acordar cedo e ir trabalhar. Enquanto isso, aqueles para quem Sylvester passou os enigmas eram todas as famílias de baixa renda que precisavam começar a trabalhar o mais cedo possível. Devido a isso, eles viram primeiro as folhas com enigmas. A princípio, eles ficaram confusos, mas assim que saíram e notaram algumas casas com marcas vermelhas, tudo fez sentido. Em questão de minutos, a mesma coisa aconteceu ao redor, e grandes multidões se formaram. Ciúme e ódio reinavam nas mentes de todos enquanto eles corriam para encontrar cada casa marcada e investigar. Em alguns casos, os próprios vizinhos agiram ao saber do súbito aumento da riqueza dos supostos espiões. Sem fazer perguntas, os vizinhos incendiaram as casas e queimaram todos lá dentro. Em outros casos, as pessoas foram arrastadas para fora e depois mortas. Infelizmente, evitar danos colaterais era impossível, e a maioria dos espiões também teve suas famílias mortas, independentemente de idade ou sexo.
Não demorou muito para que o caos total se espalhasse pelas ruas estreitas. Os incêndios se espalharam e alguns tumultos ocorreram. Com a ausência de espiões, os militares não tinham informações sobre para onde ir ou se alguém planejava uma rebelião em determinado local. Ocorreu uma falha de comunicação e as coisas saíram do controle. O povo saiu às ruas em um instante. Por quê? Por nenhuma razão. Eles não tinham exigências a fazer e só queriam liberar a fúria que mantinham reprimida dentro de si. Vendo que, eventualmente, até os soldados receberam ordens de recuar e deixar os tolos se queimarem. Felizmente, naquele preciso momento de liberdade, mãos ocultas se moveram. Moatcherozin era um homem com muitos talentos e dominava a arte de caçar ou simplesmente matar. Enquanto permanecia seguro e escondido, ele mirou nas casas de 10 administradores da cidade e as queimou também. Com isso, o primeiro passo de espalhar o caos foi finalmente concluído e, como resultado, tudo o que restou foram as cinzas, visíveis tão claramente como cortes profundos e dolorosos. O dia chegou e Sylvester não tinha nada a fazer a não ser seguir a princesa. Observe encontrar seus amigos nobres, comer e protegê-lo o tempo todo. Muitas vezes, ela tentava convidá-lo para atividades, e todas as vezes ele recusava com firmeza. Você não é divertido, reclamou a princesa Ferniz. Eu pensei que seria divertido estar por perto. O que a fez pensar isso? Sylvester se perguntou e caminhou um passo atrás, ao lado dela. Lamento desapontá-la, princesa. Sou apenas seu guarda-costas e não posso me entregar a atividades íntimas. Ele deu uma desculpa de maneira muito cavalheiresca e adequada. Espere. Ela parou abruptamente e olhou para ele com seus olhos grandes e inocentes. Então, você me trataria diferente se você não fosse meu guarda-costas. Sylvester sentiu como se tivesse deixado cair um machado no pé. Talvez. Mas não importa o que aconteça, a diferença social entre nós permanece. Não me vejo dividindo a mesma mesa com você, não importa a profissão que eu escolha. Ela esfregou o queixo como se fosse um velho sábio e pensou em suas opções. Com os olhos estreitados, ela também olhou para o rosto de Sylvester. HMMM. Ela murmurou. HMMMMMM. Sim. Vou fazer de você meu conselheiro real. Então você será um funcionário público e, portanto, terá permissão para se sentar ao meu lado. Mas por quê? Sylvester se perguntou. Não sinto cheiro de nada além de amor, luxúria e felicidade dela. Qual é a verdadeira agenda dela? Princesa, com toda a honestidade. Eu só cheguei a este castelo há 4 dias. Não acredito que alguém permita que você faça isso. Ninguém me conhece e também não me pareço com a maioria das pessoas. Com isso máscara, pelo menos sou tratado igual a qualquer pessoa. Sem ela, estarei me destacando como um polegar dolorido. Sylvester respondeu honestamente. Esta é a verdade do mundo em que vivemos. As pessoas não nascem iguais. Ela olhou para baixo como se estivesse triste. Mas, eu quero que você mostre sua cara por aí. Você é bonita. Ele riu, uma visão rara para as pessoas. Mais uma razão para me esconder. Você não quer que seu guarda-costas seja roubado por algum outro nobre agora, não é, princesa? Ei! Ela riu. Eu acho que é impossível juntar os dois mundos. Mas eu não gosto disso. Porque eu posso desfrutar de todo esse luxo. Só porque eu tive sorte e nasci neste castelo. Então o que as crianças nascidas na pobreza fizeram para merecer sua miséria? Todos nós nascemos iguais, não é? Nós fizemos essa divisão, não Deus. Sylvester honestamente nunca pensou que ela fosse uma pensadora tão profunda. Mas, em algum lugar em seu coração, ele apreciou o que ela disse, pois estava alinhado com suas crenças. Pelo menos indicava que a mente da princesa estava no lugar certo. Você está sendo muito sábia, princesa. Acho que você está com sono. Ele decidiu se aproximar dela e brincou. Evidente por seus olhos atônitos, ela não esperava isso dele. Espere. Você brincou? E isso foi um insulto.
Sylvester avançou silenciosamente e abriu a porta do quarto da princesa para deixá-la entrar. Se precisar de algo, por favor, avise-me. Ela entrou em seu quarto incrédula. Nunca tinha visto Sylvester se comportar de maneira tão casual antes. Isso quase a fez parar, desejando mais uma conversa tão informal. Apenas me chame de Ferniz de agora em diante, quando estiver em particular. Isso me deixará muito feliz. Ela pediu. Remova seu painel frontal quando estivermos apenas nós dois. Sim, eu tenho medo que outras mulheres tentem arrebatá-lo, mas nunca se preocupe. Ela rosnou e fingiu que suas mãos eram garras enquanto as acenava para Sylvester. Eu protegerei o que é meu como a feroz leoa que sou. Baque. Sylvester fechou a porta e se dirigiu para seu quarto a poucos metros de distância. O que é meu? Então ela me considera como sua posse ou indivíduo. Sylvester refletiu sobre o que a princesa havia dito. Ela fala com tanta sabedoria e age com tanta ingenuidade. Ela é um enigma. Por fim, Sylvester fechou a porta com firmeza e removeu o capacete. Ele notou Mirage dormindo profundamente na cama com a barriga inchada, provavelmente por consumir bananas. Melhor falar com Sir Loren sobre a situação. Ele murmurou e sentou-se de pernas cruzadas perto da janela. Em pouco tempo, ele acessou o solarium em seu entorno e seguiu para o leste. Apesar da distância considerável, levou apenas alguns minutos. Tendo feito isso algumas vezes antes, ele alcançou facilmente seu cavaleiro mais leal. Sir Loren, sou eu? Ouvi dizer que Bestaria atacou. Sylvester foi direto ao ponto. Sir Loren respondeu prontamente. Lord Bard. Eu estava esperando sua comunicação. Sim, Bestaria guarda e assume o controle. Isso será uma tragédia se acontecer, alertou Sir Loren. No momento, estamos lutando bem contra o ataque de todas as nossas costas. Os elfos e dragões estão liderando seu ataque, mas não parece tão formidável quanto esperávamos. Além disso, não observamos nenhuma unidade entre suas forças. Dragões e elfos lutar como se fossem dois exércitos distintos. Sylvester murmurou em acordo e se perguntou por que eles iniciaram a guerra se ser o caso. No entanto, ele então se lembrou de um assunto mais urgente. Sir Loren, Mazan começou a recrutar soldados das massas. Eles provavelmente reunirão um exército permanente de mais de 1 milhão em breve. A Terra Santos ordenou a fazer isso. Ele perguntou. Sir Loren ficou em silêncio por um bom tempo antes de responder. E isso é incomum. Nenhuma ordem foi emitida, nem exigimos que Mazan tome qualquer ação. O exército de B estaria muito fraco e consideramos Mazan a linha final de defesa. Se a Terra Santa cair, nosso plano é recuar para Mazan. Sylvester franziu o senho ao ouvir essa informação. Ambos entenderam o que Mazan desejava se o recrutamento não estivesse relacionado ao combate à bestaria. Parece que eles desejam atacar enquanto o ferro está quente, acrescentou Sylvester. Eles pretendem pegar o leste desprevenido e assumir o controle. Isso será uma tragédia se acontecer, alertou Sir Loren. No momento, estamos lutando bem contra a bestaria e aspiramos levar a guerra diretamente para a bestaria desta vez. O Papa está ocupado elaborando uma estratégia enquanto falamos. No entanto, tudo isso será desperdiçado se Mazan agir contra nós. Sylvester murmurou para si mesmo o tempo todo, formulando um plano em movimento para ajudar a proteger East Sol, já que deveria ser sua fortaleza. Ele não podia se dar ao luxo de perdê-la e, com isso, perder toda a influência que havia adquirido. Sir Loren, eu tenho um plano. Farei algo significativo em Mazan. Fique de prontidão e, quando souber disso, despache rapidamente Lady Aurora como investigadora ao lado de alguns clérigos formidáveis e leais. Não divulgue meu envolvimento. Suspeito que a igreja está comprometida em Mazan. Eles servem à realeza, não ao Senhor, ordenou Sylvester severamente. Entendido, Lord Bard, concordou Sir Loren imediatamente. Localizarei Lady Aurora prontamente. Quando devo esperar as notícias? Sylvester lembrou-se da posição da lua antes de se comunicar com Sir Loren e adivinhou quanto tempo faltava para o nascer do sol.
Espere que a palavra chegue à Terra Santa amanhã à noite. Com isso, Sylvester encerrou a comunicação e prontamente se levantou. Ele não perdeu tempo removendo toda a sua armadura e foi despertar Mirage. Shonky. É hora da caçada. Oxi. Mirage saltou em suas patas instantaneamente. Estou pronto. Quem devo devorar hoje? Sylvester rapidamente vestiu roupas de camponês com turbante na cabeça e rosto disfarçado. São Cardeal do Oeste. Twitch Pop capítulo 483. Uma corrente nebulosa de ar soprou de terraço em terraço na cidade de Marazia, no sul do país. A noite escura e sem lua fazia tudo parecer escuro como breu e, após o dia de violência, a cidade havia sido tomada por soldados, mantendo o toque de recolher. Mas Sylvester tinha uma missão, e ele era o vento que soprou silenciosamente naquela noite. Em suas vestes pretas bem amarradas, ele seguiu em direção ao mosteiro enquanto montava algumas armadilhas pela cidade para garantir que ninguém viesse perturbá-lo enquanto executava seu plano. Shonky, como está a vista? Limpo. Vá. Mirage vigiava do céu e informava Sylvester toda vez que havia algum movimento perto dele. Afinal, as armadilhas que Sylvester estava armando eram baseadas em Elder Runes, um conhecimento perdido para o mundo, sendo ele seu único mestre. Além disso, seu conhecimento foi elevado, pois ele também sabia sobre as runas comuns que utilizavam magia comum. Com seu domínio sobre ambos, ele construiu sem esforço runas que poderiam deixar as pessoas imediatamente inconscientes se pisassem em sua área designada. Além disso, usando runas de vigilância, ele foi capaz de vigiar os arredores. Se alguém se aproximasse deles, uma das muitas marcas rúnicas invisíveis que ele havia colocado em seu próprio corpo vibraria, revelando a direção e a proximidade da outra parte. Tendo concluído os preparativos, ele finalmente alcançou o telhado do mosteiro. Por ser o prédio mais alto da vizinhança, estava sendo utilizado pelos soldados para manter a vigilância. Então ele rapidamente os incapacitou, todos os 60 no total. Infelizmente, no final, uma grande pilha de corpos se formou, e Sylvester se preocupou com a possibilidade de algum deles acordar. Eu-os como? Shonky sugeriu magistralmente. Não. Eles são apenas soldados seguindo ordens. Sylvester negou e, em vez disso, desenhou uma runa ao redor da pilha que os manteria dormindo, a menos que alguém quebrasse o círculo rúnico. Com isso, ele entrou no prédio. Mirage sempre permaneceu à frente de Sylvester, explorando a área voando rapidamente. Qualquer clérigo que se interpusesse em seu caminho simplesmente ficava inconsciente. Fazia parte de seu plano garantir que todos os possíveis obstáculos fossem resolvidos com antecedência. No entanto, Sylvester não foi tão misericordioso com os clérigos de alto escalão do mosteiro. Depois de perceber que a igreja no ocidente havia sido comprometida, ele entendeu que a maior parte da liderança superior também estava comprometida. Portanto, uma morte rápida foi concedida aos homens adormecidos em suas camas. Quanto aos clérigos de escalão inferior, Sylvester acreditava que eles não tinham a menor ideia de que não estavam servindo a igreja, mas a família real, pois provavelmente não possuíam conhecimento sobre o funcionamento de igrejas genuínas no Oriente. Rachadura. Shonky, Devoril. Sylvester quebrou o pescoço do terceiro cardeal da noite. Para começar, havia 3 cardeais em todo o Mazan. Entendido. Com isso, Sylvester desceu de um andar para outro, matando todos até o posto de bispo, a posição oficial denotando um alto clérigo. Claro, Mirage os comeu também, já que era melhor espalhar o caos confundindo as autoridades sobre o seu paradeiro mais tarde. Maxi, onde está Joey? Você quer dizer São Cardeal Joseph? Sylvester o corrigiu. Depois de encontrá-lo, ele me pareceu um morador do porão. Acredito que ele esteja em algum lugar abaixo do mosteiro. Sylvester observou cuidadosamente e passou para um andar diferente depois de inspecionar minuciosamente cada um. Eventualmente, quando a meia-noite se aproximava, Sylvester finalmente alcançou a escada que levava ao porão. Ele estava confiante de que o São Cardeal era pelo menos um grande mago, então ele deu cada passo com cautela.
Não faça barulho agora e fique ao meu lado. Sylvester ordenou a miragem enquanto canalizava Solarium através de seu próprio corpo, inalando profundamente e empregando o treinamento que recebeu ao longo dos anos. Era uma técnica conhecida apenas pelos Moaches, chamada Moonbreath, permitindo-lhes atravessar as regiões do deserto divino sem atrair dragões Nakas. Para Sylvester, serviu a um propósito diferente. Como a presença de Solarium no ar era mínima durante a noite, usar Moonbreath permitiu que ele aproveitasse o Solarium natural de forma mais rápida e eficaz. Onde você está? Sylvester chegou cautelosamente ao primeiro andar do porão. Eu vejo algumas armadilhas rúnicas intrusas, mas nenhum clérigo ou soldado. Com precisão habilidosa, ele desativou todas as armadilhas e continuou, descobrindo apenas alimentos armazenados naquele nível. Em nenhum momento, ele limpou o segundo nível também, mas mesmo assim não encontrou sinais de ocupação. Em vez disso, apenas alguns livros e móveis decadentes permaneceram. E assim ele continuou sua descida, mas além do vazio e uma abundância de armadilhas rúnicas, não havia nada. Caramba, havia tanta poeira que era impossível acreditar que alguém estava morando lá. No entanto, apenas uma coisa o fez continuar a ir. Se ninguém mora aqui, então por que as armadilhas rúnicas estão aumentando em número e intensidade? Ele se questionou ao chegar ao sexto andar subterrâneo. Nenhuma luz natural entrava nos arredores, com sua palma brilhante sendo a única fonte de calor. Maxi, não há teto claro. Mirage notou enquanto ele estava voando. Este andar é mais mal feito do que o anterior. Sylvester ponderou silenciosamente e chegou a uma conclusão com base em sua experiência. Se for esse o caso, então presumo que quanto mais fundo formos, mais tosco o chão se tornará. Shonki, você não entende? Não estamos em um porão. Este é um caminho que leva a algum local subterrâneo escondido. Escondido? Onde? Sylvester não tinha uma resposta definitiva, mas tinha ouvido rumores no Oriente. Há um ditado que diz que, tão vasta quanto a cidade dos 100 castelos é acima do solo, e ainda mais extensa abaixo. Uá! A cidade dos 100 castelos é tão grande. Então, existe uma cidade subterrânea? Sylvester, no entanto, estava mais preocupado do que feliz. Eu espero que não seja esse o caso, Shonki. As coisas vão ficar muito complicadas nessa situação. Infelizmente, Sylvester já podia sentir isso. Ele ia receber uma dor de cabeça em breve. Mas matar São Cardeal era o objetivo mais importante no momento. Então ele continuou seu caminho para baixo, andar por andar. Os níveis começaram a se transformar em verdadeiras cavernas cavadas propositadamente na rocha e na areia. As armadilhas rúnicas aumentaram em poder a cada nível e, no nível 30, hordas de morcegos gigantes apareceram para proteger o caminho para os níveis seguintes. Embora matá-los fosse fácil, eles apenas marcaram o início de mais obstáculos. Cada andar tinha uma criatura diferente protegendo e, no nível 50, Sylvester encontrou uma horda de cobras de metal. Eles não foram naturalmente colocados lá, pois suas presas eram feitas de cristais de fogo vermelho, permitindo que expelissem fogo. Não era algo que eles tivessem naturalmente. Sylvester era muito poderoso para todos os obstáculos, no entanto. Um único movimento de sua mão era suficiente o tempo todo. Mas o que o preocupava era o tempo, pois só tinha a noite para matar o santo, pois já havia matado o resto dos altos clérigos. O ar parece muito mais quente. Deus sabe o quão fundo estamos agora, murmurou Sylvester enquanto se esfriava. Até Mirai se empoleirou no ombro de Sylvester depois de se cansar. Seja o que for, é melhor que vale a pena. Então ele continuou sua longa descida e limpou nível após nível. Ao atingir o 102º nível, ele começou a sentir a presença de um ar forte vindo de sua frente. Era um sinal de uma abertura maior, provavelmente o fim. Imediatamente, ele cobriu o rosto novamente e tirou sua lança. Não era a lança do infinito, pois isso seria o mesmo que gritar sua identidade. Shonki, vá dar uma olhada. Se você se sentir ameaçado, volte. Nunca vá além da minha visão.
Mirage imediatamente voou à frente, mas permaneceu à vista. Por enquanto, eles não encontraram nenhuma nova criatura defensiva ao chegar no nível. No entanto, não havia saída em nenhum lugar, nem onde ir mais fundo. Ainda assim, o ar circulava na grande caverna escura. Confuso, Sylvester lambeu a ponta do dedo e o ergueu para verificar a direção do ar. Maxi. Eu sinto algo. O ar está saindo desta parede. Mirage exclamou de repente. Sylvester correu e examinou a parede da caverna. Era como qualquer parede comum de rocha dura, mas, por algum motivo, havia algumas rachaduras finas por onde entrava um vento forte. Essa deve ser a saída, ele murmurou e procurou por algum mecanismo baseado em runas para abrir a porta. No entanto, tudo o que ele notou foi poeira por toda parte, tanto que tudo estava coberto por ela e, mesmo que houvesse um circuito único, não era visível. Parece que há outra maneira de entrar e chegar a esta profundidade a partir do mosteiro. Não consigo imaginar São Cardeal descendo esta distância em nenhum dia, murmurou Sylvester e tentou encontrar uma saída. Sylvester fechou os olhos e tentou sentir o fluxo de Solarium ali. Se houvesse um circuito único, era provável que tivesse um solário mais alto do que qualquer outra coisa. Entendi. Oxi. Assim que Sylvester notou o circuito Rune e empregou sua magia para anulá-lo, a parede mudou abruptamente de lado, desencadeando uma rajada de vento tão potente que Sylvester e Mirage foram empurrados para trás, colidindo com a parede com um baque. Ugly. Um fluxo de ar tão forte e tão profundo. Sylvester murmurou e pegou Mirage antes de se levantar. Tosse. Maxi, estou sujo agora. Mirage reclamou porque o vento forte também gerou uma pequena tempestade de poeira na caverna. O pelo branco de Mirage havia se transformado em um cinza empoeirado. Sylvester também não gostou e caminhou em direção à saída pela poeira. Ele não conseguia ver a paisagem à frente, mas, por instinto, sabia o caminho. Em pouco tempo, sentiu o vento forte acariciar seu corpo e, aos poucos, ao emergir na área aberta, a sensação se dissipou. A essa altura, ele também notou a poeira se dissipando e a visão ficando mais clara. Posso sentir que é uma área colossal vazia, ele murmurou e apressou o passo para inspecionar tudo. Eu vejo algo vermelho à frente. Oxi! Ah! Sylvester parou abruptamente e tossiu. O ar queima agora. Maxi! Olha! Sylvester prontamente levantou a cabeça e, antes de mais nada, observou a ausência de poeira. No entanto, além dessa névoa, ele viu algo que quase fez seu coração vacilar. Sim, a magnitude da caverna era imensa, diferente de tudo que ele já havia testemunhado antes. No entanto, o que ocupava aquela caverna o fazia suar ainda mais do que o calor que emanava do lago de lava derretida diante dele. E esta cidade é. Ele sentiu sua língua congelar mesmo com o mero pensamento de saber o que era a cidade. Mas enquanto ponderava, ele percebeu que tudo agora fazia sentido, porque Mazan era tão otimista no Oriente, porque Mazan até se atreveu a se opor à igreja de Solis. Esta arquitetura, aquela estátua. Bom. Mirai voou para Sylvester e deu um tapa em seu rosto. O que é, Maxi? Por que você está suando? Quem é essa estátua barbuda? Shonki. Isto é. Uma cidade escrava de anões. Tite-Pop capítulo 484. Antes Sylvester era uma cidade colossal com estruturas imponentes esculpidas em pedra escura. Cascatas de lava fluíam de suas aberturas como cachoeiras, gerando um calor poderoso que se fundia com rajadas gélidas de aberturas conectadas ao exterior. Clank. Bom. Ting. Clank. Enquanto Sylvester limpava sua mente e se concentrava em seus arredores, ele notou os ecos de metalurgia que emanavam de dentro da cidade e as paredes maciças da caverna, que também eram adornadas com estruturas semelhantes a cavernas, suas entradas visíveis por toda parte. Sylvester murmurou, fechando rapidamente a porta pela qual tinha entrado. Então ele se abaixou para engatinhar e se escondeu de qualquer olhar vigilante. Shonki, você será meus olhos e ouvidos a partir deste momento. No entanto,
Sob nenhuma circunstância você deve pairar sobre a lava derretida. Maxi, por que você tem medo? Mirage perguntou com confusão. Você derrotou facilmente tantos dragões Nax antes. Você é muito forte agora. O poder não é o ponto, Shonky. Meu objetivo era matar secretamente o Santo Cardeal, mas como vamos encontrar aquele homem em um lugar tão gigantesco? Muito menos matá-lo. Um lugar secreto de tal importância provavelmente abrigará muitos guardiões poderosos, afinal, não vimos nenhum grande mago na cidade dos 100 castelos nos últimos dias. Ambos olharam para a cidade, pensando em maneiras de se infiltrar nela. Sylvester pensou em mudar sua aparência, mas mesmo assim não conseguiu mudar sua altura. Infelizmente, ele também não dominava a arte da magia de ilusão. Vou tentar colocar algumas runas antigas em mim que suprimirão todo o barulho e minha presença. Mas, mesmo assim, se alguém olhar para mim, serei pego instantaneamente. Você precisará afastar qualquer curioso olhos, Shonky. Sylvester tentou fazer um plano. Mirage estava pronto a qualquer momento. Vamos. Assim, Sylvester tirou suas roupas e gravou uma série de círculos rúnicos em seu peito usando uma faca. Ele sangrou profusamente, mas permitiu que as feridas cicatrizassem apenas a ponto de formar um coágulo. Vamos. Ele insistiu, ciente de que o tempo estava passado conforme a noite diminuía. Ele correu em direção à maior estrutura semelhante a uma montanha com uma rapidez que combinava com o próprio ar. Saltando sob pequenas rochas no meio do lago de lava, ele chegou rapidamente ao lado do edifício colossal. Sylvester permaneceu perto da parede, garantindo que não fosse visto de cima. Enquanto isso, Mirage avançou para inspecionar a entrada mais próxima em busca de soldados ou sentinelas. Maxi, não há ninguém. Só posso ouvir o som de um martelo, relatou Mirage. Com isso, Sylvester não perdeu tempo e entrou pela entrada escura. Era baixo e apresentava um teto curvo, mas para seu espanto, ele percebeu que toda a estrutura era feita de uma única rocha gigantesca, sem juntas visíveis nas paredes ou no teto. Clank! Clank! Ele só ouviu um som de metal à frente, então caminhou devagar e com cuidado. Ele se manteve pronto para pular e se agarrar ao teto, considerando que os anões eram baixos. Shonky, vá verificar, ordenou Sylvester. Se for um anão, como eles vão reagir a mim? Sylvester se perguntou e se aproximou do barulho. Arg! Malditos humanos! Clank! Morrer! Clank! Todos vocês! Clank! Sylvester ouviu uma voz profunda rosnando à frente. Mas, para sua surpresa, embora o sotaque fosse novo, a língua era a língua comum de Mazan. O fato de o anão estar xingando em uma língua estrangeira apresentava um problema psicológico significativo que Sylvester percebeu. Oxi! Maxi, é só uma pessoa. Sylvester ganhou confiança com aquela revelação e andou mais rápido. O caminho em forma de túnel logo pareceu chegar ao fim quando ele viu uma luz vermelha brilhante vindo da grande abertura à frente. Ele calculou que estava em algum lugar perto do meio do edifício semelhante a uma montanha. Pelo menos nos dê uma boa cerveja. Ah! Bom! Sylvester parou perto da borda do túnel, de onde começava a sala maior. Ele avaliou a área primeiro e entendeu que provavelmente era uma oficina com uma forja que operava através de um pequeno canal de lava. O teto tinha pelo menos o dobro da altura do túnel, e o salão era tão grande quanto seu próprio quarto no castelo real acima. Havia apenas mais uma porta que ele notou, e ela permanecia fechada com algumas caixas de metal na frente dela, indicando que não era usada com frequência. Fora isso, havia inúmeras ferramentas espalhadas, junto com sucatas. Uma vez que ele se sentiu confiante, ele espiou e olhou para o homem. Ele só viu o perfil lateral enquanto o anão martelava uma lâmina na grande bigorna. Ele tinha uma constituição musculosa, evidente porque não havia roupas acima da cintura. Sua altura era de cerca de 1,5 metro e ele tinha orelhas pontudas que cresciam para cima. Ele tinha longos cabelos brancos e barba, um velho anão, claramente. Vamos ver o que posso encontrar. Ou então vou simplesmente nocauteá-lo. Sylvester saiu do túnel e se aproximou do anão com cautela.
Bastardos. Ah, bom. Humanos mundos. Ah, bom. Sylvester expressou nesse momento. De fato. Oxi. Abruptamente, o anão parou e se virou para encará-lo. Instantaneamente, seu corpo começou a tremer e ele se ajoelhou enquanto juntava as mãos como se implorasse. Perdoe-me. Eu não sabia que a inspeção era hoje. Eu não quis dizer o que disse. Estava apenas me motivando. Ele acha que eu sou um dos homens de Mazan? Sylvester entendeu e ponderou uma nova estratégia. Ele, é claro, queria aprender mais sobre o homem e por que sua espécie estava lá, mas, ao mesmo tempo, não queria criar problemas de longo prazo para si mesmo. Como meu rosto está escondido, devo mantê-lo assim. Ele decidiu. Sylvester decidiu-se e de repente falou em uma língua que nunca pensou que teria que usar. Acracogigeucante ou Kaunik Arimotankinler. Baque. O anão caiu de bunda em estado de choque e enxugou o rosto com o suor. Ele gaguejou depois disso, mas falou com um toque de profunda reverência e esperança. Ser crente de Remira. Meu amigo élfico, você veio aqui para resgatar aquela criança. Que criança? Foi a vez de Sylvester ficar estupefato. Mas ele jogou junto. E mais? Ele respondeu. Eu vim aqui para matar São Cardeal. Nós e os dragões lançamos um ataque no leste. Mas desta vez, queremos derrubar o oeste também. Eu não sabia de sua existência, meu amigo anão. Os olhos do anão se arregalaram e ele se arrastou até os pés de Sylvester. Ele ainda tremia e segurava os pés de Sylvester com tanta força como se estivesse com medo de ficar para trás e perder a última esperança de liberdade. Salve-nos, eu imploro. Não queremos continuar escravizados aqui. Queremos liberdade. Sylvester deu um tapinha no ombro do homem depois de confirmar que ele não estava mentindo por causa de suas emoções. Tudo muda com isso, meu amigo. Mas primeiro, conte-me sobre você, e quem era a criança de quem você falou. O anão levantou-se sobre as pernas curtas e arrastou uma cadeira para Sylvester e para si. Sou Eurog e não tenho sobrenome, pois foi esquecido na história. Tenho quase 200 anos e não vi nada além desta forja durante toda a minha vida. 1000 anos atrás, quando a Grande Guerra mal começados, nossos ancestrais foram capturados pelo grupo de ataque de Mazan e trazidos para cá. Havia apenas uma centena deles, mas forçados a procriar e trabalhar, nós esculpimos esta cidade para nossa própria escravidão. Somos 8.000 agora, e a maioria não nem conheço mais a língua dos anões. Sylvester sentiu uma quantidade extrema de medo, tristeza, ansiedade e algumas tendências suicidas. O homem anão estava totalmente quebrado. Foi claro. Nenhum forasteiro entrou neste palácio desde o início da cidade. Meu amigo, não sei seu nome, mas por favor nos ajude. Se você não pode nos salvar, pelo menos informe o rei anão de nossa existência. Eu imploro por isso por si só. Eurog ajoelhou-se novamente e baixou a cabeça aos pés de Sylvester. 1000 anos de escravidão geracional. Não é de admirar que Mazan tenha permanecido forte apesar de perder sua força política. Com armas anãs, nada pode derrotar seu exército. Sylvester entendeu o terrível segredo por trás do poder de Mazan. Era mais uma razão para derrubá-los agora e dividir o império. Caso contrário, era apenas uma questão de tempo até que a Terra Santa também caísse sob a subjugação de Mazan. E a criança? Ele questionou. A criança? Sim. 100 anos atrás, uma criança élfica foi trazida para esta cidade e aprisionada em celas escuras. Não sabemos quem ele é ou por que ele é mantido aqui, mas ele deve ser importante para ser mantido vivo por tanto tempo. Eurog disse, acrescentando mais. Eu vou te ajudar. Vou te mostrar onde está o menino élfico. Um garoto elfo importante. Sylvester ponderou profundamente. É por isso que Mazan está tão confiante em atacar o leste para dominar a região em vez de lutar contra a invasão de Bestaria. Isso poderia ser uma moeda de troca que eles esperam usar para impedir a invasão e emergir como governantes de todo o continente só no final? Não, primeiro você deve me levar até onde o Santo Cardeal está.
Sua morte trará o caos para Amazon que é necessário para enfraquecer todo o Império Humano e criar a oportunidade perfeita para nossas forças atacá-lo. Sylvester blefou com algumas mentiras e algumas verdades. Assim que eu o matar, levarei o menino elfo comigo. O anão balançou a cabeça com firmeza. Como você vai fazer isso? Seu covil está no fundo desta forja de montanha. Seu exército de escravos experientes o guarda, e eles são incrivelmente poderosos. Matá-lo é impossível. Sylvester olhou resolutamente nos olhos do anão. Eurogue, eu me infiltrei até aqui. Você acha que não posso lidar com um único bruxo formidável? Apenas me diga o caminho. Eurogue olhou para baixo, desviando o olhar. Depois de anos de escravidão, tornou-se hábito evitar olhar nos olhos, sob pena de acabar ofendendo alguém e receber punição. Entendido. Vou desenhar para você. Eurogue caminhou até a sua mesa de trabalho e desenhou em um papel áspero usando o carvão. O caminho é simples, mas uma vez que você entra no covil, é uma loucura. Eu só o vi uma vez e rezo para os deuses de ferro para nunca mais vê-lo. Sylvester pegou o papel, memorizou rapidamente e queimou imediatamente. Eu voltarei, Eurogue. No entanto, assim que Sylvester estava saindo, o velho anão murmurou em resposta em voz baixa enquanto observava as costas fugazes de Sylvester. Seu coração batendo forte e seus olhos esperançosos. Tudo bem se você não quiser, apenas espalhe a palavra. Estamos aqui, estamos vivos e queremos liberdade. Algum dia. Sylvester parou abruptamente para olhar para trás quando ouviu um homem. Podemos ser de uma espécie diferente, Eurogue, mas nosso ódio por este estabelecimento é o mesmo. Portanto, não se preocupe, vou tirá-lo daqui em breve. Espalhe a palavra para seus amigos mais próximos e confiáveis. É hora de se preparar. Eurogue abaixou a cabeça em gratidão. Estaremos em dívida com você para sempre. Eu sei, pois precisarei de você para trazer uma nova era de paz entre os dois reinos. Claro, essas palavras não foram ditas em voz alta, pois seus esquemas nem sempre valiam a pena sentir orgulho. Assim que eu me tornar o Papa, todos vocês serão uma peça de xadrez para ganhar minha paz eterna. Obrigado por ler. Os votos do GT são muito apreciados. Twitch Pop capítulo 485. Nas profundezas da forja da montanha na cidade escrava dos anões, o covil de São Cardeal existia como um elaborado labirinto de corredores e salões. Servindo como um local experimental para o velho monstro de um homem, estava cheio de todos os tipos de horrores. Mais alguns anos, e os segredos da imortalidade estarão ao meu alcance. A voz ecoou enquanto parecia falar consigo mesma. O Senhor da Areia ficará satisfeito. No laboratório escuro e infinitamente grande, o São Cardeal Giuseppe trabalhou em um de seus novos escravos para tentar desvendar os segredos da imortalidade. Usando runas, cristais ou até mesmo criações anãs para tentar atingir o objetivo de infundir Solarium com força do corpo de outra pessoa em si mesmo, obtendo a juventude da outra pessoa também. No entanto, um problema com sangue o deixou perplexo e atrapalhou seu trabalho. Foi extremamente desafiador combinar o sangue a um nível que o corpo vivo aceitaria e incorporaria. Milhares de escravos morreram nos experimentos, mas escravos experimentais eram algo que ele tinha em abundância. O tempo, no entanto, era essencial. Baque. Do nada, um baque repentino ressoou no corredor escuro. O cardeal Giuseppe virou-se abruptamente e olhou, pois o som parecia muito distinto. Ao contrário de algo caindo, era definitivamente o som dos passos de alguém. Quem está aí? Escravo 10? Ele chamou. Guardas. Baque. Mas em vez de os guardas entrarem no laboratório e imediatamente ajudá-lo, tudo o que ele ouviu foi outro baque alto dos passos de alguém. Mas desta vez, houve um som adicional de um grunhido, semelhante a alguém tossindo. Quem está aí? Príncipe Zed. Eu juro que vou te dar os resultados ainda este ano. Você não precisa desmontar o meu trabalho. O cardeal José assumiu e gritou com sua velha voz rouca. No entanto, quando a resposta veio, ela pertencia a uma voz totalmente nova. Oh, mas eu quero desmantelar você. Oxi.
Nesse momento, diante dos olhos atordoados de Cardinal, 10 seres estranhos entraram no salão gigante. Todos eles eram humanoides, e seus corpos pareciam ser feitos inteiramente de luz enquanto brilhavam em brilho dourado suficiente para iluminar tudo nas proximidades. SS. O rosto do cardeal Giuseppe empalideceu e seus joelhos fraquejaram. S. Solis. BZZZ. O ar zumbia com relâmpagos, e as formas radiantes moviam-se mais rápido do que os olhos do cardeal podiam acompanhar. Eles o cercaram, espalhando-se por toda parte. O calor era tangível, queimando seus pulmões e inflamando sua própria respiração. Não, por favor. São Cardeal implorou, movendo-se para pegar seu cajado perto da estação de trabalho, uma laje de concreto que prendia um corpo humano firmemente com restrições de metal. O corpo, vivição, estremeceu de medo. Oxi! Um dos seres luminosos disparou com tal velocidade que antes que o cardeal José pudesse alcançar seu cajado, ele se estilhaçou com um mero toque do ser. A madeira antiga e o precioso cristal gigante que adornava desapareceram. Os olhos de José se arregalaram e lágrimas de terror rolaram por seu rosto. Suas pernas tremeram e visíveis manchas molhadas apareceram em suas vestes. Supremo Deus, Deus dos deuses, Senhor da luz. Eu imploro por seu perdão. Eu me tornarei seu servo mais dedicado. Me conceda outra chance. Conceda-me uma nova vida jovem para servi-lo. Todos os seres radiantes falavam em uníssono, suas vozes abafadas e demoníacas, sem dúvida assustadoras o suficiente para fazer o cardeal cair de joelhos. Mortal é o seu coração, da moralidade tão distante. Mantenha o olhar pecaminoso, mas peça uma nova vida para a juventude em mania. A morte é sua única salvação, herege. Estrondo. Um estrondo sônico reverberou e todas as figuras humanoides de luz desapareceram. No entanto, José sentiu uma presença atrás dele, emitindo um calor abrasador. Não era mais apenas luz, mas um fogo carmesim ardente, queimando ferozmente suas costas. Ag. N não. Por favor. Eu trabalhei tanto para isso. Você não pode me matar, Deus. No entanto, tudo o que José sentiu foi uma palma firme agarrando seu crânio por trás, infligindo uma dor excruciante. A cada segundo que passava, a dor se intensificava, acompanhada de estalos. Confessar. Eu matei o São Cardeal. Eu sirvo o imperador. Eu matei a esposa do príncipe herdeiro. E o guardião? Confesse. O rosto de José parecia o de um zumbi, seus olhos quase esbugalhados, lágrimas saturando seu rosto e seu nariz repulsivamente distorcido. Confessar. Ele escapou. Eu. É tanto. Me poupe, por favor. Eu matei em nome da princesa. Para quê? Confesse. Rachadura. José se aproximava do último suspiro de sua existência e voz. Ela queria rostos preservados e limpos de pessoas mortas. Uns que ela pudesse usar no rosto. Puf. Isso foi o suficiente. O crânio explodiu em uma explosão úmida doentia de massa cerebral, sangue e substâncias vis. Sem cabeça, o corpo se contorceu momentaneamente antes de desmoronar com um baque. Clank. O corpo do escravo na mesa de experimentos foi liberado por conta própria. As restrições de ferro derreteram sem queimar a pele do homem. Solis. Solis, socorro. O escravo gritou e se ajoelhou. No entanto, assim que Deus emergiu na luz, ele desapareceu, deixando a escuridão para permanecer. No entanto, desta vez, não era tão ameaçador quanto antes. Gá. Isso foi intenso. Sylvester tirou o pano que cobriu o rosto para respirar ar fresco na já escaldante cidade dos escravos. Seu corpo parou de brilhar quando ele saiu do covil subterrâneo e se dirigiu para encontrar o anão novamente. Maxi. Isso foi tão legal. Mirage exclamou enquanto voava ao redor da cabeça de Sylvester. Apenas um bom, e então boom e hoje. A morte chegou. Eu quero fazer isso também. Sylvester sorriu e comeu alguns cristais de solário para reabastecer suas reservas de solário. Sim, mas usar esse nível de Oder Magic é muito desgastante para o corpo. Eu senti vontade de desmaiar lá atrás.
Vamos sair agora. Entendi. Mirage gorjeou e manteve uma vigilância firme à frente de Sylvester para protegê-lo. Conhecendo o caminho, eles viraram à direita e logo chegaram à forja de Elrogue. O homem não estava sozinho lá, no entanto, e mais 3 anões se reuniram. Eles eram tão velhos quanto Elrogue. Como foi? Elrogue perguntou no momento em que Sylvester apareceu. Você entrou? Sylvester usou uma voz ligeiramente alterada sobre o disfarce. Ele está morto, mas amanhã está chegando. Não tenho muito tempo, então me leve até o menino élfico. Já matamos os guardas do lado de fora da cela escura, expressou um dos outros anões. Siga-nos, você não está sendo amigável demais? Sylvester pensou, mas permaneceu em silêncio porque não havia malícia nos aromas. Rapidamente, todos os 5 saíram da forja da montanha e se dirigiram para uma forja diferente que parecia semelhante. Lá dentro, eles desceram para as masmorras. Sem surpresa, como os anões afirmaram, eles mataram os soldados lá. Portanto, o local estava repleto apenas de cadáveres. Elrogue apontou para uma porta de aço fixada na parede de pedra. Não podemos abri-lo à força. Uma chave rúnica é necessária para isso. Sylvester assentiu e colocou a palma da mão na porta para sentir as runas gravadas nela. Eram runas humanas, para sua sorte, algo que ele poderia decifrar e se opor. Quando muda o turno? Sylvester perguntou a eles. Dentro de 1 hora, Elrogue deixou escapar. Seja rápido. Hugo. O esquema de runas é muito vasto. Eu posso quebrá-lo com runas antigas, mas pode disparar uma espécie de alarme. Sylvester murmurou para si mesmo e pensou em uma maneira de contornar isso. Espere. O rosto de Sylvester voltou-se para Mirage enquanto o gato se sentava alegremente em seu ombro. Quando seus olhares se encontraram, sem palavras, eles se entenderam. Mirage acenou com a cabeça e caminhou para sentar na palma da mão levantada de Sylvester em direção ao portão de metal da cela escura. Não acabe comendo o elfo também, amigo. Afaste-se. Ele alertou os anões e se concentrou como se estivesse usando magia. Na realidade, Mirage simplesmente abriu a boca e ativou sua habilidade divina de devorar. Grr. A porta de metal rangeu sob a pressão negativa da boca de Mirage. Toda a sujeira ao redor já havia sido sugada, limpando todo o corredor. Clac. Como se uma dobradiça quebrasse, um barulho alto tocou. Mirage tomou isso como uma afirmação de que estava funcionando e de alguma forma aumentou a pressão negativa enquanto segurava o braço de Sylvester com mais força. Estrondo. Parar. Sylvester gritou com instinto assim que viu a porta se abrir. Qualquer uso posterior da habilidade de Mirage também teria sugado o conteúdo da cela para o vazio da barriga escura. Com isso, Mirage voltou a se sentar no ombro de Sylvester em triunfo, esperando ser elogiado, acariciado e receber muitos mimos. Sei como você. Que magia espacial! Os anões estavam incrédulos, como esperado. Sylvester não tinha tempo a perder, infelizmente. Então ele rapidamente conjurou uma bola de fogo na palma da mão e olhou para dentro da cela escura. Na melhor das hipóteses, não tinha nem 1 metro de largura e 1 metro de comprimento. O teto também tinha apenas meio metro de altura. A cela parecia ser projetada para quebrar à vontade de alguém, restringindo o movimento. Garoto. Sylvester lançou alguma luz no canto esquerdo no final da cela. Lá, um menino élfico nu, de orelhas compridas e cabelos negros, estava sentado assustado. Seu corpo estava coberto de corteza e seus olhos continham medo absoluto. Sylvester decidiu falar na língua élfica em vez disso. Ilimalcoiwanicariorifuami. Jumikiaurulanimakofu. O menino élfico respondeu instantaneamente, uma nova esperança brilhando em seus olhos. O cheiro de girassóis e uma brisa suave eram tão intensos que Sylvester nem percebeu mais o fedor imundo que vinha da cela. Vamos. Ele estendeu a mão para o menino. Devemos nos apressar, Vance. As correntes de pedra escura segurando o menino élfico se quebraram sob a magia de Sylvester, e o menino agarrou a mão de Sylvester para sair.
Sylvester imediatamente o envolveu em um lençol que os anões trouxeram e o carregou nas costas, pois o corpo de Vance estava muito fraco. Ele olhou para os anões antes de sair correndo. Eorog, você não será esquecido. Da próxima vez que nos encontrarmos, será sob o calor do sol. Vá embora. Não perca tempo aqui. Eorog gritou em resposta, preocupado que Sylvester fosse incapaz de espalhar a palavra. Ele ainda não percebeu que sou sua única chance de liberdade. Até a próxima. Whoosh! Sylvester disparou em velocidade máxima, o que foi o suficiente para fazê-lo parecer um mero borrão. Então, de volta pelo caminho que saiu, Sylvester se dirigiu para subir as escadas para o mosteiro acima. Ding! 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 Assim que o sol da manhã lavou o império com a luz do sol, o turno da guarda mudou, junto com os clérigos que trabalhavam pela cidade. Imediatamente, cadáveres foram encontrados e os gigantes sinos de emergência tocaram simultaneamente por toda a cidade, ecoando como uma ameaça sombria e deprimente. Mas quando os comandantes chegaram e a situação foi investigada, os sinos não pararam de tocar o dia inteiro. As ruas nunca ficaram lotadas e os soldados ultrapassaram todos os cantos da terra. Nas profundezas do subsolo, o príncipe herdeiro reuniu-se com os grandes magos anciãos do império para inspecionar a cena do crime, pois apenas eles sabiam da existência secreta da cidade. Que morte horrível! O príncipe Zed cobriu a boca com nojo do crânio esmagado do cardeal. Giuseppe era um grande mago de nível 5, e os dois guardas do lado de fora eram grandes magos de nível 2. Para matá-los dessa maneira. O que você acha, tio-avô? Rachadura. Uma figura mascarada e dominadora de quase 2 metros de altura, adornada com uma armadura feita de fragmentos e componentes peculiares, atravessou o corpo sem vida do cardeal, esmagando impiedosamente o peito sob seu peso. Com um movimento rápido de sua espada única, o homem abriu a mesa de blocos de pedra experimental. Estrondo. Um homem apareceu de dentro, assustado e tremendo de medo. Era Solis. Era Solis. O homem de armadura alto e dominador se virou para olhar para seu sobrinho e neto. Agora temos a resposta, meu príncipe. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.